Boa noite, pessoal. Graças a Deus por mais um sábado. Vamos iniciar a nossa noite com oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por mais essa semana que se passou, por mais esse dia, a oportunidade que temos, de nos reunir, cada um nos seus lares, mas mesmo assim unidos no mesmo Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua proteção, Pai. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Pai, que está, Pai, sendo derramada, meu Deus, renovada em nossas vidas a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa semana, Pai, que se passou. Obrigado, Pai, por cada dia, Senhor. E te agradecemos, Deus, por hoje, por esse dia, Pai, que estamos, meu Deus, mais uma vez aqui, reunidos em teu nome, Pai. Cada um em seus lares, mas o mesmo Espírito que nos une, Pai. Obrigado, meu Deus. Peço que receba, Pai, cada palavra, cada louvor, cada instante em adoração a Ti, Pai. E que também, Deus, Tu nos dê sabedoria, Tu nos ilumine, Pai, para que possamos entender a Tua vontade, compreender melhor as Tuas palavras, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. E em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos agora louvar um pouco ao nosso Deus, depois a gente retorna aqui para estudar um pouco da sua palavra. Vamos louvar o nosso Deus. Boa noite, amada igreja. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais uma vez aqui estarmos reunidos em nome dele. Senhor Jesus, somos gratos em teu nome, Senhor Jesus, a oportunidade de estar aqui louvando, o Pai, engrandecendo, Senhor Jesus. Estamos aqui, a sua criatura, o Paizinho, louvando e bendizendo, Senhor Jesus. Paizinho, entra nesse momento no nosso lar, na nossa casa, Paizinho, venha fazer morada nos nossos corações, Senhor Jesus. A tua mensagem está sendo passada, Paizinho, e que possamos adquirir, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, enchermos a tua palavra, Senhor Jesus. Receba esses louvores, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar nosso Deus. És o Rei da Glória, Senhor Jesus, essa noite vamos engrandecê-lo. Sacerdote, eterno e soberano Rei, adoremos ao que venceu, celebremos a Deus e diga: eu abro as portas do meu coração para
Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito Cristo Salvador. Sumo sacerdote, eterno e soberano Rei, adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. Nós te recebemos, Senhor Jesus. Com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei ao Rei da Glória. Oh, 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 adorai ao Rei. Oh, adorai. E come mais alto, bem forte para nosso Deus. Adorai ao Rei. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. E com as mãos eu clamo teu nome, Senhor. Com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei ao Rei da Glória. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. E com as mãos erguidas diante do altar, eu adorarei ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, ao Rei da Glória. Glória te damos, Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Por muito tempo andei sem conhecer você. Vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar. Por muito tempo andei sem conhecer você.
amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Seu amor é perfeito em mim, não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Seu amor é perfeito em mim, não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Amém, Senhor Jesus. Boa noite novamente. Vamos agora continuar o nosso culto, estudando um pouquinho da palavra do nosso Deus. Hoje quero comentar um texto. Ele é um texto bem conhecido, né? Está lá em Lucas capítulo 24. Se você quiser, pode abrir logo a sua Bíblia, deixe marcado aí. E esse texto, na verdade, é uma visão diferente, né? Um ponto de vista diferente, um olhar diferente nessa caminhada que Jesus fez com esses dois homens, né? A caminho, né, da cidade, aí, da aldeia de Emaús. E o ponto de vista que eu quero que a gente observe são alguns sinais, alguns indícios. Indícios de quê, né? Observe que todos os anos, né, muita gente entra na igreja. Não digo necessariamente na nossa, né? Eu digo no contexto geral. Milhões de pessoas ingressam, né, começam a frequentar, começam a participar, tomam uma decisão. Mas, infelizmente, também esse número é grande na porta de trás, né, na saída. Muitos também saem. Há também, né, aqueles que são de galho em galho, né? Ficam aí saltando de igrejas, né? Por diversos motivos, né? Alguns querendo achar uma que agrade ao sua vontade e não que ele agrade à vontade de Deus, mas acaba nessa busca da igreja perfeita e não acha a igreja perfeita, e nós nunca vamos achar aqui nessa terra uma igreja perfeita. Porque a composição da igreja é o quê? É de imperfeições, né? A igreja é composta de pecadores. Então, se a composição dela é de pessoas imperfeitas, nunca ela será perfeita. Nós só teremos a perfeição, só encontraremos, né, a igreja perfeita quando estivermos nos céus, né? Onde todo o corpo de Cristo, né, que é a igreja, né, de todo o nosso planeta, de todas as gerações, estiver reunida, né, os eleitos de Deus ali, aí ali sim nós teremos a igreja perfeita. Porque nós teremos o quê? Membros, né, já redimidos, restaurados, né, seus corpos glorificados, não mais pecadores, porque ali não entrará o pecado, né? A primeira ordem das coisas já se passaram, aí ali sim, teremos o bom pastor, o pastor perfeito, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos a comunhão perfeita, né, de cada pessoa com o Espírito Santo. Teremos ali a presença, né,
a intimidade, a possibilidade de voltar ao Jardim do Éden, né? De ter aquilo que Adão e Eva tinham. Então, ali sim teremos a igreja perfeita. E nesse mundo em que nós estamos, né? Principalmente agora, onde necessita, na verdade, de uma postura nossa, de filho de Deus, de membro, de cristão, uma postura mais resistente, mais firme, né? Semana passada a gente encerrou a série falando sobre perseverança, né? Uma série falando sobre atitudes que fazem a diferença. E a gente falou de fé, né? Ter os olhos da fé. A gente falou sobre transformar também essa fé em obras. Não adianta ser apenas, né, do campo espiritual se você não demonstra essa sua fé por ações reais e concretas, né? Aqueles que foram justificados pela fé demonstraram essa fé em obras, né? O próprio Abraão demonstrou como a sua fé imensa, né? Levando seu filho. A Josué, né? Indo à frente e assim por diante, tantos outros. E o ponto que nós encerramos essa série foi justamente a perseverança. E a perseverança tem muito a ver com a nossa capacidade de resistir, de suportar, de aguentar, de persistir, né? Como a gente colocou semana passada, de alguma forma continuar. E nesse momento, cada um de nós, né, parte do corpo de Cristo, precisa ser firme, né? Não se afastar, não se distanciar. A gente usa o termo desviado, né, para aqueles que... Por que desviados, né? Porque há um desvio no caminho. O caminho, né, da cruz, o caminho de Cristo, é o caminho único e certo. E quando nós começamos a ter outro objetivo, outras, né, fontes de estratégia ali, digamos assim, querendo pegar atalhos ou querendo, né, dar uma voltinha e depois retornar para o caminho, né, e nós nos desviamos do caminho. Nós, né, rotulamos assim. Mas você já conversou então com a pessoa assim, desviado, né? Você já falou com ele, por que você se afastou da igreja? Por que você deixou, né? Fazia tanto tempo que você estava lá, porque saiu. Ou quando alguém chega na igreja e você é uma pessoa que já frequentou, então por que você saiu de lá? Por que você está vindo? E as justificativas são diversas, né? São muitas. Algumas, né, nós podemos até dizer que são aceitáveis e um pouco coerentes, né? Primeiramente que a igreja verdadeira é a igreja que proclama o evangelho. Se a igreja não proclama o evangelho, então você, né, tem todo o direito de não se congregar. Aquela igreja não é a igreja verdadeira segundo a Bíblia. A igreja que proclama o evangelho é a igreja de Cristo. A igreja que proclama pessoas, a igreja que proclama prosperidade, a igreja que proclama apenas milagres, curas, não é a igreja bíblica. A igreja bíblica proclama Cristo, Jesus. O foco principal é Cristo, Jesus. A sua mensagem é o foco principal. O evangelho é a raiz principal, né, é a fonte de toda a igreja. Então, se a igreja segue o evangelho, aí por que nos distanciamos muitas vezes, né? E hoje eu quero observar alguns indícios, né, sobre essa questão, né, do porquê, dos motivos, das razões que muitos se distanciam, se afastam da igreja. Vai aí no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Lembrando que a primeira parte do capítulo de 24, né, capítulo 24 de Lucas, está falando aí da ressurreição de Jesus, né, e fala justamente de quando as mulheres foram lá, né, verificar o sepulcro, e aí não encontraram o corpo de Jesus. Elas depois falaram, né,
para os discípulos, né? E eles correram lá, 2 correram lá, não encontraram o corpo, mas não acreditaram na versão das mulheres, ficou aquela dúvida. E no verso 13 fala assim: naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, né? A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É interessante observar que, imagine você, se você está em Jerusalém, né, naqueles dias, nos acontecimentos, né, em toda aquela situação, Jesus é crucificado, morto, e aí isso acontece na sexta-feira. Você, como sendo um desses 2, permanece no sábado lá ainda. Afinal, o sábado, né, eles deviam descansar e não deviam fazer essas viagens. Então, permaneceu no sábado. No domingo de manhã, você pensa em voltar, né, ir lá para Emaús. Creio que esse era o povoado de origem deles. Mas aí chega, né, aquela notícia das mulheres, e não era qualquer mulher que estava dando o recado, eram mulheres que eles conheciam, que estavam seguindo Jesus há bastante tempo, que ajudavam, né, inclusive no ministério, né? A Bíblia diz que algumas mulheres ajudavam a sustentar para que os discípulos
se empenhasse apenas na proclamação do Evangelho. Então eram mulheres conhecidas e elas dão um testemunho, mas eles não creram. Aí Pedro corre junto com João no local, como eles disseram, vê exatamente como as mulheres tinham relatado, mas eles não viram Jesus. E aí depois de todas essas situações, mesmo assim, esses dois resolvem ir embora de Jerusalém. A curiosidade, a necessidade de respostas, né? Aquela mistura de emoções, de tudo, não foram suficientes para mantê-los mais ali. E eles vão caminhando. E esse comportamento de deixar o que era a igreja ali. Se a gente entender que a igreja de Cristo começou na sua ressurreição, esses dois estavam dando sinais de desvio, né? Se desviando, se afastando da igreja, né? Na tarde do primeiro dia de instituição da igreja, se a gente for pensar assim. A ressurreição no domingo pela manhã, logo depois eles já estavam indo para fora de Jerusalém. E a gente pode, né, viajar nesse texto e observar algumas coisas. A primeira coisa que nos dias de hoje acontece muito e que levam muitos a se afastarem é o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A primeira coisa que acontece muito nos outros dias são essas conversinhas. Quando nós damos ouvidos à conversa fiada. Por muitas vezes, são conversas que chegam pela metade, são fofocas, são coisas que a gente fica buscando e dando ouvidos, mais do que dar ouvidos à palavra, ou tentar resolver, né, esclarecer fatos, e aí muitos se distanciam, se afastam. Um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos, né, que diz que nada é suficientemente forte para nos separar do amor de Deus. Nem céus, né, nem a altura, nem profundidade. Nada na natureza é possível para nos distanciar do amor de Deus. Nada é suficientemente forte para nos impedir de alcançar o amor de Deus. Mas, por muitas vezes, nós deixamos que pequenas coisas nos façam decidir se distanciar. Deus removeu, né, a barreira da nossa condenação por causa do pecado por meio de Cristo, a maior barreira para que o nosso, né, para que o seu amor estivesse ao alcance de nós, para que ele nos redimisse, nos resgatasse, e nós muitas vezes por conversinhas nos distanciamos. Desentendimentos bestas, às vezes um por algum motivo fica com raiva do outro, ou um relacionamento de namoro termina, aí é suficiente para se distanciar de Deus. Então, a prioridade em sua vida não era Cristo. Porque se por causa de um relacionamento, né, com outra pessoa, eu quebro o meu relacionamento com Deus, então significa que, em primeiro lugar, eu tinha esse outro relacionamento, e não com Cristo. Ele é o nosso principal relacionamento. Ele é a nossa principal razão de estar aqui na igreja. Não pode ser outra coisa. Muitos demoraram tanto para ingressar na igreja. E eu vejo pelo lado de quem está aqui, quando nós vamos fazer alguma programação evangelística, ou qualquer outra coisa, pode ser um culto jovem, um culto domingo, um culto de adolescentes, qualquer atividade. Há um grande esforço para que a mensagem de Deus chegue de forma entendível, de forma, né, que a pessoa possa assimilar. É um esforço grande, né, de muitas pessoas para integrar alguém ao corpo,
para relacionar, para fazer com que a pessoa se sinta bem, para evangelizar. Aí, enfim, quando aquela mensagem é bem recebida, há, né, uma aceitação por parte da pessoa, às vezes basta uma conversinha para quebrar tudo isso. Basta uma fofoca, uma coisa, uma amizade péssima para quebrar tudo isso. E aqui, nós não sabemos se um dos dois estava, né, sendo o mais desmotivador, ou aquele que estava mais, né, falador em relação aos acontecimentos e levando o outro, ou se era algo dos dois. Mas a Bíblia nos fala que ai daquele que é pedra de tropeço. Ai daquele que faz o outro errar, que faz o outro se distanciar da salvação do Evangelho. Ai daquele. Porque a Bíblia diz, olha, era melhor que essa pessoa se jogasse de uma ponte amarrada a uma pedra pesadíssima, né? Amarrada ao seu pescoço. Isso seria melhor para ela do que isso. Então, se você é um desses que gosta de falatórios, que gosta de falar, né, besteira, que gosta de influenciar os outros ao erro, cuidado. Não que eu estou ameaçando você, jamais, nem como os que estão à frente dos ministérios normalmente são os últimos a saber das coisas. Mas Deus é o primeiro. Deus vê a intenção do coração. E Deus é juiz. E é aí que dá o alerta. Ai daqueles. Outra coisa também que leva muitos a se distanciar e que está presente nesse texto aqui, você observa na continuação do verso, que enquanto eles conversavam, apareceu o próprio Cristo e perguntou, sobre o que vocês estão falando? Né? E a Bíblia diz no verso 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A cegueira espiritual, né, é uma grande razão, uma das grandes motivos de muitos se distanciarem. E o que quer dizer com a cegueira espiritual? É justamente o não enxergar, né, o que é espiritual em nossa vida. A Bíblia diz mesmo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, ela está falando, olha, a nossa natureza é carnal e a nossa mente é carnal. Então, nós não conseguiremos compreender muitas coisas. E as coisas espirituais precisam da fonte espiritual. Eu preciso que o meu espírito esteja ligado ao Espírito de Deus para que eu possa discernir. E o que seria esse discernir? É muitas vezes a gente aceitar a vontade de Deus, né, como soberana acima da nossa. E às vezes a gente quer a nossa vontade seja cumprida. Isso leva depois a muitos outros pontos que a gente vai ver, muitos outros pontos. Às vezes nós não aceitamos um conselho, nós não aceitamos, né, que alguém nos oriente, nos ensine, nos discipline, justamente porque nós temos a mente carnal. Olha uma diferença que nós podemos observar no comportamento. O comportamento, o errar, né, é natural nosso. Não é? Todos nós somos pecadores e todos nós em algum momento erramos. Vamos errar novamente, por mais que a gente busque todos os dias, enquanto estamos nesse mundo, nesse meio, nesse corpo, nós estamos suscetíveis a esse erro. A tendência é que a gente vá melhorando e corrigindo para não, né, ficar errando as coisas básicas sempre e feio, novamente. Mas, uma hora ou outra, falhamos. A mudança no comportamento, o que vai mostrar o coração bastante, não é tanto o erro, mas o como reagimos após o erro. Se a gente vê, né, por exemplo, Davi cometeu um erro gravíssimo ao engravidar a mulher de um soldado, uma mulher casada. Ele mesmo assim se deitou com ela engravidou, ele arquitetou para que esse homem, né, o marido dela, morresse, para tentar esconder o seu pecado. Foi um erro terrível, gravíssimo, e ele arcou pesado com as consequências. Mas o seu coração, depois que foi repreendido por Deus, né,
A sua atitude mostra um coração que quer melhorar. Ele imediatamente reconheceu o pecado e pediu perdão. E Deus aceitou porque viu que o seu pedido era verdadeiro. Mas muitos se afastam justamente quando estão em erro e são advertidos, são orientados, eles se tornam o quê? Reativos. Eles começam a ser o contrário. Em vez de receber a instrução, o Hebreus diz que, olha, o momento da correção não é um momento legal, é um momento de tristeza. Mas ele produz frutos. Ele produz frutos justamente disso, de arrependimento, de transformação. Então, quando a pessoa já é reativa e não quer receber a instrução, acaba fazendo como esses dois que disseram assim para Jesus. Por acaso você é o único que não sabe das coisas, cara? Eles que estavam cegos espiritualmente, não reconhecendo que o assunto da sua conversa era quem estava ali na frente deles, o próprio Cristo, mas se sentiam mais sabedores. Tu não sabe de nada, é? Tu é o único que não sabe? E às vezes nós somos assim. Principalmente aqueles que estão a um passo de se desviar, ou os que já se desviaram, muitos reagiram assim. Sabedores de tudo, conhecedores de tudo, né? Rejeitando a repreensão, a correção, a admoestação, rejeitando tudo quanto é conselho, porque ele sabe de tudo. Mas você já parou para analisar, não sei se você já viveu algum momento da sua vida assim, quando todo mundo está tentando te orientar num caminho e tu é o único que está indo contrário? Será que está todo mundo errado e só tu está certo? Quando a gente está nesse lugar, né? Poxa, está todo mundo me dizendo isso e só eu estou indo para o outro lado. Será que eu sou o único que está certo e todo mundo está errado? O que a Bíblia diz disso? Será que realmente eu estou certo? Terceiro ponto que leva muitos a se distanciar. Primeiro é ficar dando ouvidos à conversa fiada. Isso aí leva muitos. O segundo motivo que leva muitos a se distanciarem, a se desviarem, é a cegueira espiritual. Né? Essa cegueira normalmente vem quando a gente foca em coisas nossas, humanas, e deixa de olhar para as Escrituras. E a terceira coisa é tristeza. Você já observou crente triste? O Filho de Deus, não é? Os filhos de Deus, triste. Crente triste é crente fraco. Mas a gente não pode ficar triste, Paulo? Claro, podemos ficar. O mundo ele coloca muitas aflições em nossa vida, né? Cristo nos avisou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tristes. Não, mas tenham bom ânimo. Mas mesmo assim, encarem tudo isso com bom ânimo, porque eu venci o mundo, Cristo está falando. Então, mantenham-se com bom ânimo. É ficar sorrindo que nem um abestado. Não. Manter o bom ânimo é não se entregar a ficar naquela tristeza, se remoendo. E aí começa o culto ao coitadismo. Tem muita gente que adora ser coitado. E eu falo às vezes para Ana, não sei lidar com coitado. E eu estou falando de coitado aqui, é aquela pessoa que gosta de ser tratada como coitado. Que é muito dramático, é muito drama, né? A pessoa não pode ser um cristal, não pode tocar que se trinca e se quebra. Eu não sei lidar, eu tenho que trabalhar isso, mas às vezes fica esperando que a gente vá lá bajular para que a pessoa venha para a igreja, sendo que qual é o impedimento de vir? Qual é o problema de estar aqui? Teria que encarar o estar, né? A gente não pode nem estar presencial ainda, vamos retornar em breve, mas teria que encarar isso como um privilégio, uma bênção, uma oportunidade, e não como um favor. Parece que é um favor que está fazendo ao pastor, é um favor que está fazendo ao líder do ministério. Não é um favor, gente. É um privilégio seu, benefício seu. Você sabe por que as pessoas, né, assumem responsabilidades na igreja? É por amor à obra. Não é porque elas querem favor seu. Não, pelo contrário, Cristo mesmo disse que a gente tem que servir. E nós estamos
tentando fazer o melhor, servir da melhor forma. Mas como o nosso sistema de trânsito, você já viu? As pessoas reclamam de tudo, né? Reclamam se coloca o negocinho para medir a velocidade. Eu mesmo já me peguei várias vezes reclamando, porque às vezes, poxa, aqui 30 quilômetros é quase a velocidade que eu vou de bicicleta, né? Eu não, mas alguns passam disso. Mas o sistema de trânsito está para proteger o cidadão, tanto o condutor, quanto o ciclista, quanto o pedestre. Então, o sistema produz, né, protege a pessoa, e a pessoa se volta contra o sistema. Assim nós fazemos com Deus. O Evangelho, né, veio até nós para nosso benefício. Você não faz favor vir à igreja. Você está buscando seu próprio benefício. É a sua vida que vai ser beneficiada, é você que vai ser salvo, é você que vai ser alcançado, é a sua vida que vai ser transformada, que vai melhorar. Não é benefício nosso. Quando você distancia, você não me ofende. Você não ofende a Deus, você apenas se prejudica. Deus não deixará de ser Deus se você não vier. A minha salvação não será afetada se você não vier. Mas a sua vida terá consequências se você se distanciar. Cada um de nós responderá por todos os nossos atos. A Bíblia diz até por uma palavra que você fala, que nós falamos. Então, estamos fazendo o quê? Muitas vezes nos abraçando a essa tristeza, essa melancolia. Alguém, né, lá no primeiro ponto, dei conversa fiada, alguém falou mal de mim, alguém veio dizer, olha, fulano falou isso, aí pronto, começa a entrar num casulo de drama e precisa ir lá, passar a mão na cabeça. Gente, segue a vida. Resolva a questão, então, vá direto com a pessoa, olha, aconteceu mesmo isso? Né? Se aconteceu, peço que não faça e resolva. O nosso, como eu falei lá no início, né? A igreja é formada por pecadores. Então, uma hora ou outra, um vai ofender o outro, querendo, às vezes sem querer. E se a gente ficar abraçado nisso, nunca acharemos uma igreja perfeita. Muito ligado a esse ponto, entra o quarto ponto, que é o saudosismo, né? O que é o saudosismo? Saudosismo é do dicionário, a gente pode ver como uma tradução, né? uma definição, que seria o culto ao passado. Ah, como antes era melhor. Com fulano era assim, com ciclano era assim. Ah, agora, poxa, não é do mesmo jeito. Então, ficar cultuando o passado não muda em nada. A própria Bíblia diz, olha, isso não tem nada de sábio. Aqueles que ficam como eram melhores os tempos anteriores. Isso faz com que muitos saiam da igreja procurando uma igreja melhor. Quantas pessoas gostam da igreja quando ela está cheia, movimentada? 200, 300, aquelas igrejas com mais de 1000 pessoas. Aí, por algum motivo, né, o número de pessoas reduz. O que aquela pessoa faz? Procura uma igreja movimentada. E tem muitos assim, que eu chamo de crente Coca-Cola. É pura emoção, ele está ali só pelo movimento, pela emoção. Ele não tem o culto racional. Romanos 12, o apóstolo fala assim, pelo amor de Deus, eu peço a vocês que apresentem o corpo de vocês como uma oferta, né, um sacrifício vivo. Porque antes, no Velho Testamento, o sacrifício era o quê? Era o sacrifício morto. Porque eu entregava o animal, o terceiro, e ele morria em meu lugar. Cristo veio, morreu uma vez por todas em nosso lugar. E o nosso sacrifício hoje é o sacrifício vivo, ou seja, o quê? É a mudança de vida, de atitudes. E aí ele complementa no verso dizendo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este não é o culto verdadeiro, o culto que vocês vão realmente homenagear, agradar a Deus. É isso. E aí muitos vão o quê?
ficar pulando, procurando. Ah, não, a igreja só está vindo X pessoas no culto. Está muito desanimado. Então anime. Faça você a diferença. Convide, faça uma apresentação especial. Melhore, faça alguma coisa. Não seja aquele que vá buscar um ambiente agradável a si. E muitos são desses. Porque muitos querem plateia. E acontece com muitos, principalmente do Ministério de Música, né? Porque eles querem plateia. A minha plateia está pequena, então eu vou procurar um lugar onde a plateia seja maior. Tolo. Nós não estamos aqui para ser a estrela. A estrela é Cristo. Se você está procurando plateia, meu irmão, é melhor se você ir buscar no mundo mesmo. Lá eles buscam plateia. Lá eles fazem de tudo para ter plateia. Aqui, nós fazemos de tudo para o evangelho ser pregado. Eu sou o instrumento. Eu não sou aquele que vai ser adorado ou glorificado. Eu sou o instrumento nas mãos de Deus. Ele deve receber a glória. Ele deve receber a honra. Tudo que eu falar, tudo que eu tocar, tudo que eu cantar deve ser direcionado à honra, à glória, a Deus. Então, quando eu estou querendo aplausos, quando eu estou querendo plateia, é porque eu não estou direcionado a glória a Ele. Estou glorificando a mim mesmo. E muitos são assim. Muitos se distanciam porque querem movimento, querem coisas grandes, né? Querem estar em lugares de honra. Nós somos simplesmente servos. Pequenos servos, porque o que nós fazemos é tão minúsculo, tão pequeno, perto de toda a grandiosidade do reino de Deus. Quinta coisa, né? A gente falou de dar ouvidos à conversa fiada. Falamos de... Qual foi o segundo ponto? A cegueira espiritual, né? Não aceitar, não querer receber justamente, né, os conselhos. Falamos da tristeza. E aí a tristeza, né, com os melodramas, muito ligado ao saudosismo, que é o culto ao passado, como era melhor antes, e essa vez, muitas vezes, busca de querer plateia em outro lugar. E a quinta coisa é a perda da esperança. Lá na frente, tem uma hora que eles estavam conversando já com Jesus, né? E ele diz assim, ora, nós esperávamos, já botou o verbo aí, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Muitos se afastam da igreja, do corpo de Cristo, porque colocaram suas expectativas em coisas humanas. E aí se distanciam de Deus por perder essa esperança, justamente porque depositaram em coisas humanas. Naquele tempo, quando eles falavam, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, e Cristo veio justamente para redimir o seu povo. Cristo veio e cumpriu isso. Só que eles estavam apontando a expectativa para a remissão do reino físico. Esperavam que Cristo fosse, tornasse um novo rei, como um rei Davi. Esperavam que Cristo atuasse para que o Império Romano não mais dominasse Israel. E ali colocaram suas expectativas em coisas humanas e se afastaram, porque elas não foram atendidas. Esse ponto está totalmente ligado com o sexto, que é a decepção. Como ele disse, nós esperávamos, mas já é o terceiro dia. Muitas vezes nos decepcionamos com os homens. Colocamos muita nossa confiança numa pessoa que nos chamou, no pastor, no líder A, no líder B, e por algum motivo ele nos decepciona e nós nos distanciamos de Deus por causa de decepções humanas. Se você depositar a sua confiança em Deus, Ele não te decepciona. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Deus não vai te decepcionar.
Coloque sempre a sua confiança nele. Coloque sempre, deposite a sua confiança nele, a sua expectativa, a sua esperança nele. Aí você não vai cair nesse erro. Por último, e não menos importante, muitos se afastam pela falta de fé. No finalzinho, ele coloca, desse mesmo parágrafo, mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O povo daquela época, o povo judeu, não enterrava como a gente faz, né? Eles colocavam em cavernas os corpos. E aquilo era uma forma também de, caso uma pessoa tivesse um mal súbito e não fosse enterrada viva, né? Se ela, por algum motivo, estivesse ainda viva e eles tivessem determinado a morte de forma errada, aquela pessoa iria, pedir socorro de alguma forma e iria sair. E eles sabiam que no terceiro dia, se não houvesse nenhuma manifestação, é porque a pessoa realmente já tinha realmente morrido. E ele fala nesse tom de decepção. É o terceiro dia, ou seja, já era. Não tem mais o que fazer. E o fato deles estarem indo embora de Jerusalém mostra muito esse comportamento deles de acabou. Perderam totalmente a fé. Toda a nossa vida cristã é com base na fé. Nós não podemos ter uma fé cega, aquela fé que crê em tudo que se fala, tudo que se prega, não. Por isso que nós temos a nossa referência, a Bíblia. E tudo que é pregado você deve confrontar com a Bíblia, você deve ir lá na Bíblia e confirmar, olha, realmente isso, olha, não é, porque a Bíblia diz isso. Mas nós não podemos também ser totalmente incrédulos, não crer em nada. A nossa fé, ela não é uma fé cega. Deus nos deu muitas provas para que nós pudéssemos ter uma fé com base, embasada. Deixa eu dizer para você uma comparação aqui. Por exemplo, em várias áreas da nossa vida, nós exercemos fé. E eu não estou falando aqui da fé cristã, fé em Cristo. Fé em homens. Observa. Quando você anda de avião, você exerce fé. Uma aeronave com todo aquele peso, toneladas, eu não sei se chega a centenas, mas pelo menos dezenas de toneladas, com certeza. Aquilo voar, a gente exerce fé. Fé como? Fé, primeiramente, que aquela máquina é capaz de voar. Segundo, fé que o piloto que está lá estudou. Aquele piloto deve ter passado muitas horas estudando como guiar aquela máquina. Fé que abasteceram corretamente a aeronave. Sem combustível também não chegamos no destino. Mas nós observamos alguns fatos que nos dão um pouquinho mais de tranquilidade, nesse nosso processo da fé. Qual fato? Normalmente, quando você vai viajar de avião, a aeronave, você vê ela chegando, demora uns minutos, os passageiros saem e aí você embarca. Então, nós temos uma prova, ou pelo menos o avião voa. Isso é uma certeza. Tá? Conseguiu voar da cidade tal, chegou aqui. O piloto sabe voar, conseguiu pousar, então está aqui. Então, eu tenho algumas coisas. Eu estou ali na janelinha, levanto, observo, vejo o caminhão do aeroporto, com aquele nomezinho lá, Aviation, que é o combustível exclusivo para aviação. Chega lá, opa, está abastecendo. Então, nós exercemos a fé, ela tem algumas bases em que nós vamos ali, para que ela não seja totalmente cega, mas precisa ainda da fé. Com Cristo, Deus, ele manifestou vários sinais. E como Hebreus diz, desde o princípio, Deus tem manifestado a sua presença, seja por sonhos, seja por meio dos patriarcas, depois por meio dos profetas, por meio dos juízes. Por fim, ele manifestou-se da forma mais perfeita, o Filho. O Deus vivo, o Cristo, que veio, viveu entre nós,
morreu em nosso favor, ressuscitou. Após a sua ressurreição, demonstrou-se, né, publicamente a cerca de 500 pessoas. As próprias Escrituras dizem isso. Isso não é a fé cega. Nós temos base, nós temos referência, nós temos transformações de vida nos dias de hoje que mostram que essa fé exerce poder ainda. Mesmo com tantos anos, essa fé exerce poder. O poder mais precioso que eu vejo. Não é o poder de levantar um aleijado. Não é o poder de curar um cego. É o poder de mudar o caráter de uma pessoa. É o poder que muda o caráter de um assassino. É o poder que muda o caráter de um ladrão, de um mentiroso, de um corrupto, por causa da sua fé em Cristo. Esse é um poder transformador. E quando as pessoas perdem essa fé, elas endurecem o seu coração. E esses que perdem a fé, né, são associados a vários motivos, dos quais a gente até comentou, por causa de decepção com homens, decepção em algum relacionamento, perdem a fé por algum motivo. Esses endurecem, e para retornar é tão difícil. Porque associam que Deus falhou, associam que Deus, né, não cumpriu o seu propósito na vida deles, mas eles que estão se distanciando do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel. Aquele que iniciou é fiel para cumprir, para concluir a obra. E a obra em nossa vida ela está apenas iniciando. A perfeição, a conclusão dessa obra se dará quando o próprio Filho vier e resgatar toda a sua igreja. E hoje eu pergunto a você, você anda indo por um desses caminhos? Tem esfriado justamente por causa da falta de fé, porque tem dado ouvido a conversas tolas, conversas que não edificam, não acrescentam em nada? Tem por causa de decepções humanas se distanciado de Deus? Tem cultivado o passado, ou a tristeza, ou a melancolia, né? Tudo se ofende, tudo parece o fim do mundo, parece que o mundo vai contra você. Às vezes quando você está com um problema e ouve uma mensagem, né? Você está no erro, ouve a mensagem de Deus que fala exatamente naquele erro. Como você reage? Você é daqueles que diz, Deus, obrigado, tu respondeu as minhas orações, Pai. Tu me mostrou exatamente o que preciso corrigir. Ou você é daqueles que ficam com raiva. Ah, fulano está falando bem da minha vida, não sei o que, está me expondo, porque tem muitos que são assim. E às vezes quem fala, quem prega não tem a mínima noção, o mínimo conhecimento. Mas o Espírito de Deus instrui, orienta para que se pregue naquele assunto, é justamente o que às vezes a pessoa precisa, mas é o que ela rejeita. Achando, né, modo reativo, está querendo falar, querendo apontar o dedo. Como eu disse, você não faz favor para ninguém, você não faz favor para Deus em estar buscando Ele. Você faz favor para você mesmo. Vamos orar ao nosso Deus e que você não se distancie. Não se afaste. Os dias são maus. Eu creio que Cristo está cada instante mais próximo. E é justamente no momento em que Ele está próximo que muitos estão se afastando. Como a própria Escritura profetizou, o amor de muitos esfriará. Muitos abandonarão a fé. E como na parábola das 10 virgens, quando gritam, né, o noivo se aproxima, 5 delas vão embora. Queriam resolver problemas que não era a hora. Elas não tinham o azeite, foram querer buscar fora. E eu digo, não saia da casa. Não saia da casa de Deus. Não se distancie de Deus, porque o noivo se aproxima. E pode ser que justamente quando você se distanciar, o noivo vier, aí será tarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pela nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, porque tu não desistiu, Pai, de nós. Tua palavra diz, Pai, que as promessas que tu fez, meu Deus, tu vais cumprir. E aos nossos olhos, muitas vezes, parece que estão demorando, Pai. Mas a tua palavra nos garante que, na verdade, a tua misericórdia
querendo que nenhum se perca, Pai, mas que todos cheguem ao arrependimento. Obrigado, meu Deus, por tudo. Peço, Deus, que esteja com cada um, Pai, que está ouvindo, que está assistindo, Pai. Que seu coração, a sua fé possa ser renovada, reforçada, Pai. Para que não venha se distanciar, Deus. Mas que venha no momento agora, Pai, buscar em Ti, renovar as energias, Pai, renovar as nossas forças e manter-nos firmes na fé. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos protege, Pai, desse vírus, dessa doença, Pai. Cuida, Deus, de cada um, Pai, dos Teus filhos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você continue buscando o nosso Deus. Desejo a você uma boa noite. Amanhã temos o nosso culto às 19 horas. Reserve esse horário para assistir. Assista. Dedique concentração à mensagem que Deus tem separado todos os fins de semana nos nossos cultos. Que Deus abençoe. Tenha cuidado, seja prudente, mas nunca perca a sua fé. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.